conhecimentos para vocês. Como vocês viram, meu nome é Diogo Miranda. Eu sou cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou especialista, mestre e doutor em clínica odontológica na área de dentística pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, pela Unicamp. Eu sou professor adjunto em regime integral da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Suprema, e sou coordenador do curso de atualização em odontologia estética da Pós-Odonto Suprema, na qual eu tenho uma parceria com a SDI, que sempre está disponível fornecendo produtos, estando presente nos hands-ons que a gente fornece para os alunos. E cada vez mais eu tenho me encantado e me surpreendido com os produtos que estão sendo lançados por essa empresa. Bom, então, como eu disse para vocês, eu sou de Juiz de Fora, não sei se algumas pessoas conhecem, mas é uma cidade no interior de Minas Gerais, bem próximo ao Rio de Janeiro, fica a 150 quilômetros, mais próximo do Rio do que de BH. Na verdade, Juiz de Fora é uma cidade conhecida como uma cidade das 4 estações e a capital nacional da cerveja artesanal. E eu tenho essa formação na minha vida, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, a Unicamp e hoje a Pós-Odonto Suprema, juntamente com a Faculdade Suprema, na qual eu ministro o curso na graduação e na pós-graduação. Quando eu fui convidado e me deram esse tema de clareamento, eu falei, poxa, é uma coisa que parece ser tão batida, né? A gente escuta tanto falar de clareamento, mas eu fiquei pensando assim, tem tanta coisa que as pessoas falam para os pacientes, tem tantas coisas que os pacientes acreditam que sejam verdades, e muitas vezes a gente não tem embasamento científico ou clínico e científico, e a gente está falando muita coisa, ou deixando de falar muita coisa para o paciente que seria importante no clareamento. E o clareamento dental está cada dia mais saindo pesquisas que têm deixado o clínico geral, de certa forma, meio perdido diante de tantas informações. Eu não sei vocês, mas eu lembro exatamente a data, 27 de novembro, saiu um post no Facebook falando bebidas pigmentadas não alteram o clareamento dental. Alguns de vocês viram isso? E isso me instigou no dia que eu fui convidado. Eu falei, eu acho que eu vou bater nessa tecla. E eu fui pesquisando. Tive a sorte de reencontrar dentro da literatura alguns trabalhos de amigos meus, né, que fizeram pós-graduação comigo, professores, e isso a gente vai chegar a discutir aqui hoje, né, o que pode, o que não pode ser feito. E eu trouxe juntamente um caso que foi feito justamente para a gente poder lembrar que a técnica é simples, mas talvez o transcorrer do clareamento seja um processo muito mais complicado do que realmente realizar ele efetivamente. Tá? Coloquei essa foto aqui para a gente poder tentar dar uma divertida na aula. Por que clarear, né? Foi quando eu pintei com meu cabelo de loiro, as pessoas acharam que eu estava ficando doido, né? Aí eu falo, por que clarear? Porque, na verdade, tudo que a gente aproxima do branco, a gente dá mais valor. A gente aproxima do observador. Então, imagine um dente amarelo e um dente branco. A pessoa que tem um dente amarelo, naturalmente, a gente acha que ela está mais distante da gente. A pessoa que tem um dente branco, ela parece que está mais próxima. Quando eu pintei meu cabelo de louro, muita gente falou, nossa, ficou ótimo, exceto a minha mãe. Né? Falou, não, ficou horroroso, filho, o que você fez? Mãe, eu gostei, tal, todo mundo gostou também. Aí passou um tempo, o cabelo foi crescendo, foi dando, quem é louro, sabe, foi dando raiz, aquilo foi me incomodando. Aí eu resolvi raspar minha cabeça de novo. Aí, não satisfeito, acho que a minha sobrinha foi a única também que falou que tinha ficado bonito, né, no dia que eu pintei. Aí depois eu fui e voltei meu cabelo para a cor normal. Raspei minha cabeça de novo e deixei ele assim. E todo mundo falava assim, você ficou muito mais jovem com o cabelo louro do que você imagina. Aí vocês já viram aquela piadinha que a mulher não envelhece, a mulher fica loura, né? Aí eu falei, vou adotar isso como medida, né? O Diogo não fica velho, o Diogo fica louro. Mas, de certa forma, dá muito trabalho cuidar, dá muito trabalho fazer a manutenção, não é isso? Dos cabelos louros. E eu falei, é a mesma coisa para o clareamento dental. A manutenção do clareamento é muito mais difícil do que a realização do clareamento propriamente dito. Porque a técnica, qualquer um de vocês sabe fazer. Tenho certeza. A bula do fabricante, ela é autodidática. Você lê. Não tem mistério, é receita de bolo. Né? Vocês vão ver aqui que eu coloquei na aula para vocês.
mas acompanhar esse paciente, saber o que esse paciente está tendo como hábito, o que esse paciente vai fazer, quantos dias ele deixou de usar, e se ele sentir sensibilidade, o que eu vou prescrever para esse paciente, que eu acho que torna o trabalho um pouquinho mais complicado do cirurgião dentista. Eu costumo dizer, né, eu vou focar um pouquinho mais no clareamento de consultório, mas a gente tem que ter em mente que a gente não vende plaquinha de clareamento, a gente não vende sessão, a gente vende tratamento, isso é um tratamento. Não é isso que os médicos hoje questionam tanto da aplicação de Botox, né? A gente também vende, é um tratamento estético caro, a gente tem que dar recibo de imposto de renda, médico que você vai fazer Botox, ele não dá. Falar que é estético. Estético é clareamento, é um trabalho cosmético, né? Que dá resultado, de certa forma, que devolve saúde ao paciente. E o primeiro questionamento, ou mito e verdade que eu coloquei na aula foi: é melhor o caseiro ou melhor o de consultório? O que vocês acham? Na verdade, eu acho que, vamos lá, talvez, se eu conseguir conciliar os dois, seria ideal, concordo com ela. Mas eu acho que depende, primeiro, da gente falar assim, depende da indicação do paciente. Vou fazer uma pergunta. Se o paciente vira para você, como é que é o seu nome? Jordana, fala assim, eu tenho pressa no tratamento. Você acha que fazer o caseiro seria ideal? Não. Se ele fala assim, eu já tenho muita sensibilidade pré-operatória, o de consultório talvez seria ideal, porque o caseiro poderia dar mais sensibilidade por conta do tempo de contato com o gel. Então depende. Aquilo que é melhor não necessariamente é aquilo que é mais rápido. Depende da indicação do paciente. Tá? Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que cortar da cabeça da gente. O caseiro é melhor do que o de consultório? Talvez o caseiro dá resultados mais duradouros do que o de consultório. Por quê? Simples. Eu fico muito mais tempo em contato com o gel do que o de consultório. Geralmente, 3, 4 sessões é que o paciente vai no consultório. Em casa, ele geralmente dorme de 6, 8 horas, dependendo da concentração do gel. Então, ele fica muito mais tempo ao substrato em contato com o gel. O resultado a longo prazo tende a ser muito maior. A literatura relata casos de até 3 anos de tratamento clareador eficaz com o uso de moldeiras. Já o tratamento clareador feito no consultório tem relatos de recidiva de cor após 1 ano. Tá? Então, nós temos, por exemplo, da STI, esses produtos que eu particularmente gosto muito, tá? O Pola Office, tanto na formulação de pó e líquido, quanto na formulação de blister. Tá? Por que eu gosto muito desse gel? Não é porque eu estou aqui na SDI. Eu tenho amigos farmacêuticos e uma das coisas que sempre as pessoas perguntam é: posso mandar manipular o gel clareador, que é muito mais barato, né? O gel clareador por si só já é um produto barato. Mas a manipulação tanto do peróxido de carbamida quanto do peróxido de hidrogênio é uma manipulação muito instável. Tá? Vocês podem ver que a maioria dos fabricantes eles recomendam que o gel fique armazenado em geladeira. Eu me recordo que há uns 8 anos atrás eu estava no CEOSP, a vigilância sanitária baixou aqui nas dentais e recolheu o gel de quase todas as dentais porque eles não estavam armazenados em geladeira. O gel começa a formar bolhas dentro dele por conta da sua instabilidade. Aí você coloca o gel na sua bolsa, deixa dentro do carro, que é uma estufa, depois você vai para casa, liga o ar-condicionado, o gel começa a ter reação. Então, a reatividade do gel em contato com o substrato, quando você for usar, já foi diminuída. Tá? Esse produto, particularmente pó e líquido, para mim é o meu preferido hoje no momento. Tá? Por quê? Você faz a manipulação naquele momento. Você tem a dosagem que o fabricante recomenda, geralmente 4 colheres de pó para 20 gotas de líquido, de peróxido. Você manipula, aquele produto fica 8 minutos em contato com o dente. Daqui 8 minutos você faz uma nova troca, são até 4 trocas. A renovação do peróxido de hidrogênio faz com que a formação de oxigênio, que é o produto que faz o clareamento, seja constante e com isso o clareamento seja mais rápido. Vou falar para vocês, experiência clínica. 2, 3 sessões é o máximo que eu gasto com os pacientes fazendo com esse gel. Esse daqui eu já tive um pouquinho mais de dificuldade. Digamos 3 a 4 a 5. Tá? Agora, quando eu usava outros produtos de outras marcas, geralmente eu tinha que falar com o paciente: olha, até 5 consultas por esse valor, mais que isso é um problema. E aí que tá. Você pode garantir para o paciente que vai ficar branco, gelo?
é talvez o tratamento mais difícil da gente querer vender e o paciente querer e aceitar o resultado que chegou. O dente é um substrato biológico, eu não posso garantir que o dente dela vai ficar da mesma cor que o meu. Eu, particularmente, Diogo, não aguentava fazer mais clareamento, morria de sensibilidade e tinha insatisfação com o formato. Parti para as lentes de contato. Mas eu tenho pacientes no consultório que vão de ano em ano falando, olha, já estou insatisfeito de novo com a cor. Eu falo, mas está na mesma cor. Aí o paciente entra na famosa síndrome do dente branco. Já ouviram falar? Você mostra para ele que está da mesma cor e ele fala, não, não está, está escuro. E esse é um grande problema. Então, o registro fotográfico, a documentação que vocês vão ter do paciente de vocês é muito importante para esse momento. Porque vocês vão ter que saber avisar para o paciente, olha, não tem como o seu dente clarear mais. Ele chegou no limite de saturação. Isso tanto para o clareamento caseiro, quanto para o clareamento de consultório. Tá? Já para o clareamento caseiro, a gente tem o Pola Day e o Pola Office, tá? E o Pola Night. Todos os dois, o Pola Day é, na verdade, peróxido de hidrogênio e o Pola Night é peróxido de carbamida. Esse daqui é muito bom de ser usado simultaneamente com a técnica mista, igual você falou. Tá? Posso usar a técnica mista usando o Pola Day também, Diogo? Pode, só que tem que tomar cuidado com o tempo. Esse aqui a gente recomenda no máximo sessões de 60 minutos. Tá? Aqui o paciente pode passar de 2 horas de uso, que não tem problema, porque é concentração de carbamida. Tá? Mas eu, particularmente, e pelo que eu tenho acompanhado na literatura, a gente tem visto que o ideal é, se você faz tratamento de consultório com peróxido de hidrogênio, o ideal é, na técnica mista, usar também o peróxido de hidrogênio. Embora a carbamida se transforme em hidrogênio, a eficácia do tratamento vai ser muito melhor quando você combina o mesmo produto. Porque na carbamida gera ureia e gera amônia, que isso tudo pode dificultar e atrasar um pouquinho o resultado do clareamento. Pola Day, tá? 1 hora por dia. Tá? A variação varia de 6% a 9,5% aqui. Tá? E o bacana é que ele tem nitrato de potássio, que é um dessensibilizante. Que é uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, o clareamento dá sensibilidade? Depende. Sensibilidade é uma coisa muito relativa. Eu falar que dá sensibilidade, eu estou sendo herege. Depende. Tem gente que não tem sensibilidade nenhuma. Então, assim, é um mito, né? Dá sensibilidade? Pode dar, né? Depende do tempo de aplicação, depende da idade fisiológica daquele substrato dental, né? Depende se há presença ou não de lesão cervical não cariosa. Tudo bem? Então, aqui, como indicar? Um resumão para vocês, né? Eu acho que quando o paciente é receptivo, sem pressa e sem sensibilidade, clareamento caseiro. A variação do gel, a marca do gel, isso é opção de vocês. Tá? Mas eu uso de não tem sensibilidade, por que eu vou fazer um clareamento com gel de alta concentração? Não tem porquê. Tá? Agora, o paciente ele não quer utilizar a moldeira, reclama que não se adapta a ela, ou então ele tem um outro inconveniente. Por exemplo, o paciente vira para você, como é que é seu nome? Marcos, e fala assim, eu faço uso de placa neuromio-relaxante. O Marcos jamais vai poder virar para o paciente e falar assim, pare de usar a placa para fazer clareamento. Ele tem que primeiro tratar o quê? A dor do paciente, né? Não é a dor que mais incomoda ele, provavelmente. O clareamento é efeito que cosmético. Então, o paciente é indiferente em relação ao tempo e é indiferente à sensibilidade. O que eu posso fazer? Clareamento com peróxido de hidrogênio de 20% a 38%. Isso daqui tudo depende do fabricante que vocês escolherem. Então, eu costumo falar, é clareamento de consultório, podendo associar o clareamento com o quê? Caseiro. Qual que é o tempo? Isso depende do fabricante. Por exemplo, aquele produto que eu disse para vocês da SDI, o Pola Office, ele fala para vocês aplicarem até 4 aplicações de 8 minutos. Ou seja, quanto tempo vai durar a sessão de vocês em média? 32 a 40 minutos? Vamos colocar assim, entre os períodos de troca. Né? 40 minutos. Então, isso aqui vai depender de acordo com o fabricante. Por exemplo, existe um gel da FGM, por exemplo, que você coloca ele 50 minutos constante ele na boca e não faz troca. Já está provado na literatura que quando você faz a substituição constante do gel, aquilo ali você renova o oxigênio e você acelera o processo de clareação, que é uma palavra bastante usada na literatura também. Agora, o paciente aceita usar a moldeira, olha só, ele tem pressa e ele é indiferente. Vocês vão usar o clareamento caseiro com peróxido de hidrogênio, porque aí vai ser mais rápido.
por períodos curtos, pode ser associado ao clareamento de consultório. É a mesma situação, depende de cada indicação. Agora, ele relata histórico de sensibilidade, mas quer realizar o clareamento. Eu acho que essa é uma indicação muito comum nos consultórios, né? Olha, eu tenho sensibilidade, mas eu quero fazer o clareamento. Mas que tipo de sensibilidade? Ah, é ao doce. Poxa, sensibilidade ao doce não é comum a quê? É geralmente associada a quê? A cárie, né, dental. Agora, ao frio ou gelado é normal, por conta das diferenças de temperatura. Quanto ao tempo disponível, ele é indiferente e ele já tem sensibilidade prévia. Eu posso fazer um tratamento prévio com dentifrícios e dessensibilizantes. Hoje vende-se, inclusive, o dessensibilizante separado, né? Tem o nitrato de potássio, que é o mais comum. Já vende o oxalato de potássio, que também é um gel dessensibilizante excelente, tá? Muito bom também. E existem, inclusive, pastas remineralizantes que podem ser usadas tanto antes quanto depois da terapia clareadora, tá? Que ajuda a remineralizar aquele esmalte que foi perdido. Agora, o paciente com retração gengival em vários dentes ou com trincas de esmalte, olha, ele é indiferente ao tempo, sensibilidade alta. Eu tenho que fazer o clareamento de consultório. Usando aquelas concentrações altas, que eu posso usar até a carbamida 37%, que é uma indicação, de acordo com o fabricante, tomando cuidado de aplicar a barreira gengival nas regiões. Existem profissionais que, além de fazer a aplicação da barreira, antes dessa terapia clareadora, faz as restaurações provisórias, ou com ionômero de vidro modificado por resina, ou então uma restauração prévia de resina composta e depois substitui. Isso é difícil, talvez, do paciente aceitar, né? Pagar 2 vezes pela restauração. Né? E muita gente pergunta, Diogo, proteger com barreira gengival, aquela superfície ali de uma lesão cervical não cariosa, vai impedir que o gel penetre? Não, porque o gel passa por quê? Por difusão. Mas eu vou diminuir a porcentagem que aquele gel vai passar naquela lesão. Tá? Então, talvez uma restauração provisória seja o mais ideal para aquela situação. Bom, e aí um outro mito, né? Que todo mundo acha que o clareamento de consultório é melhor do que o clareamento caseiro. Por quê? No clareamento de consultório, a gente faz o isolamento relativo dos dentes. E o que isso causa imediatamente? Desidratação dos dentes, vocês concordam comigo? Se causou desidratação, o efeito imediato, fique todo mundo fazendo assim, ó. Todo mundo vai daqui a pouco achar que o seu dente está mais branco. E aí está o erro. Você termina de fazer o clareamento, você mostra para o paciente, ele fala, ficou lindo, maravilhoso. Aí dá 2 dias ele te manda um WhatsApp. Estranho, meu dente voltou a ficar escuro. Por isso que o período ideal para a gente avaliar a cor dos dentes dos pacientes é após 7 dias. Eu faço hoje a sessão, daqui 7 dias eu reavalio. Porque o dente estava levemente desidratado e agora ele precisa se reidratar. Tá? Então, ó, o peróxido de hidrogênio ele tem um efeito muito mais rápido em relação ao clareamento do que o peróxido de carbamida. A durabilidade dele na literatura relata de até 2 anos. Ele causa, sim, alterações morfológicas no esmalte. Quando perguntarem isso para você, é verdade que o clareamento perde o esmalte? Sim, é verdade. Vocês têm que responder isso. Mas vai perder muito? Depende. Né? Quando o dente atinge o limite de saturação, aí começa realmente a ter uma desmineralização que a saliva não consegue fazer através do efeito tampão. Pode ocorrer a penetração até o interior do túbulo da câmara? Pode, principalmente em pacientes jovens. Tá? Então, o clareamento ele é contraindicado em pacientes com menos de 16 anos. O que eu tenho visto, muita gente, né? A filha vai fazer 15 anos, tira o aparelho para fazer a festa de 15 anos de debutante, faz uma sessão de clareamento. Não, não pode. A maioria, mas eu fiz uma radiodôntica, vi que está tudo fechado. Não se arrisque. Tá? Os túbulos estão muito abertos, a risogênese não foi completamente formada. Tá? Então, não arrisque em pacientes com menos de 16 anos. Já ainda, falando do peróxido de hidrogênio, o pH é muito importante do gel, tá? Por que eu estou falando isso? O pH, geralmente, dos géis clareadores que nós temos no mercado em geral, eles são básicos. Mas a partir do momento que ele começa a ter atuação no substrato, ele se torna ácido. Então, quanto mais básico for um gel, menor a chance desse paciente ter sensibilidade pós-operatória. Outra informação muito importante é essa. Ativação por LED, por luz, eu acho que já é uma coisa bastante
difundida, né, na literatura. Eu lembro quando eu fiz mestrado em 2011, doutorado em 2011, já tinha estudos de 2009 que provavam que a luz não interfere. Por quê? Vocês pegavam foto de vocês, seja ele qual for, colocavam na boca do paciente e falava que isso clareava. Isso aqui é um LED, teoricamente, de baixa potência, né? Mas se eu pegar um laser, tá? Isso não é um laser de alta potência, aí talvez ele tenha resultados. E a literatura mostra isso. Qual que é o grande problema em relação à luz? Que, na verdade, a luz ela tem efeito a partir do momento que ela gera calor. Se vocês pegarem um folheto da STI, vocês viram lá que fala tanto do Radiplus quanto do Radical, são fotopolimerizadores que geram baixa o quê? Baixa temperatura. Eles não queimam, tá? E aí muita gente confunde, isso é muito importante, que essa ponteira que vem no Radiplus é para fazer clareamento. Seria para a gente fazer isso aqui. Não é. Isso aqui eu posso usar, por exemplo, eu faço a barreira gengival em todos os dentes, fotoativo tudo de uma vez. Tá? Vou fazer colagem de Brecht, é para isso que ela serve. Ela não serve para fazer clareamento. Mas, a mérito de marketing, o que a gente tem visto no mercado? Os dentistas colocando isso e falando, estou fazendo um clareamento a laser no meu paciente. Se eu falo, eu não faço clareamento a laser, a Jordana vai sair do meu consultório e vai no consultório dela na mesma hora. Difícil o paciente entender que clareamento não depende de luz. Tá? Vocês entenderam isso? Olha só, está aqui na minha boca, não está esquentando. Tá? Então, isso aqui é um LED frio. O LED, por si só, é uma luz fria. Agora, o laser de alta potência, esse sim pode, talvez, acelerar o processo de clareamento. Tudo bem? Bom, a gente comentou já um pouquinho sobre a perda do esmalte. Isso é um mito? Não. Ocorre perda de esmalte, sim. Tá? Os estudos mostram que o peróxido de hidrogênio ele causa alterações morfológicas na superfície do esmalte, ele aumenta a rugosidade e redução da microdureza devido ao potencial erosivo. Por sinal, hoje, eu também fui assistir uma palestra de pinos de fibra de vidro. Né? E o que eles estão usando, inclusive, agora para remover a resina epóxica do pino de fibra de vidro? Peróxido de hidrogênio. Em vez de usar silano, usa o quê? Peróxido de hidrogênio. Ou seja, imagina o poder erosivo que isso tem no esmalte. É grande. Tá? Só que o poder erosivo ele é, de certa forma, grande, mas controlado, porque a técnica ela é limitada por vocês. Vocês não vão deixar um paciente 2 horas na cadeira. Tá? E essa alteração ocorre principalmente na composição mineral do dente. Entretanto, ela é dependente de quê? Do pH do gel. Como eu disse para vocês, a maioria dos géis clareadores que nós temos, eles são básicos. Então, a alteração é muito pequena. Se fosse um pH ácido, talvez a alteração seria maior. Tá? Esse estudo aqui, ó, deixa eu só lembrar o ano dele. Eu cortei aqui. Mas esse... se eu não me engano, ele é de 2010. Ele mostra exatamente isso. Quando eu tenho um gel com pH ácido, com pH neutro, a diferença é quase nenhuma no resultado final. Tá? Outra coisa, a superfície do esmalte, ela realmente altera após a aplicação de um peróxido de hidrogênio ou carbamida. Tá? Então, olha só, aqui é um esmalte normal, um esmalte que foi aplicado o peróxido, sofreu uma alteração. Tá? Diogo, o que significa esse esmalte aqui? Após o tamponamento pela saliva e após o polimento, não sei se vocês têm essa prática de fazer o polimento após a etapa final do clareamento, o substrato volta caracteristicamente à sua originalidade. Tá? Por isso que, na verdade, a perda é muito insignificante dentro daquilo que a gente considera diminuição da dureza de um dente, por exemplo. Nenhum dente que vocês forem fazer clareamento, ele vai esfarelar. Tá? Até porque o esmalte é o tecido mais mineralizado que a gente tem no corpo humano. Vou explicar ele para você. Tá? Então, olha só, as alterações morfológicas, eu disse, aumento da rugosidade. E quando a gente aumenta a rugosidade, a gente aumenta a susceptibilidade ao quê? Ao manchamento.
Isso é muito importante para aquilo que a gente vai discutir daqui para frente. Por quê? Eu estou fazendo um clareamento aqui agora. O esmalte literalmente fica o quê? Rugoso. Como é que é o seu nome? O Walter vai e resolve tomar um café. O que todo mundo aprendeu sobre clareamento? Que ele tem que parar de tomar café, não foi isso? Ou então ele vai tomar café de canudinho. Vocês conseguem imaginar a cena? Né? Eu fico imaginando a bizarrice que é eu sentar para tomar um café de canudinho. Ah, toma Coca-Cola de canudinho, toma isso de canudinho. Vamos esquecer o canudinho, a partir de agora, porque a literatura tem mostrado que isso não é mais verdade. Tá? Não está relacionado ao pigmento ser preto, laranja, vinho, não está relacionado a isso. Está relacionado ao pH do produto que vocês estão utilizando. Tá? Talvez ele vai ter que tomar de canudinho a Coca-Cola ou vinho, que seria o ideal, porque o pH é muito mais ácido. Mas ele fica em contato o tempo inteiro com o vinho, o tempo inteiro com a Coca-Cola? Não. Qual que é o grande problema que está acontecendo no clareamento? As pesquisas em vivo são muito diferentes daquilo que acontece in vitro. In vitro, as pessoas pegam dente de boi, que tem características muito semelhantes, e deixam 2 dias dentro do vinho, 2 dias dentro da Coca-Cola. Na boca a gente fica bochechando o vinho? Alguém faz isso? Não, né? A gente, no máximo, pega o vinho, toma, e logo em seguida, o que a maioria de vocês fazem? Toma um copo de água, que ajuda a neutralizar o pH. Não é isso? Então, as pesquisas hoje têm mostrado que não tem problema realmente você tomar Coca-Cola durante o clareamento, tomar vinho. Você tem que ter parâmetros em relação àquilo que você vai usar, porque isso pode, na verdade, ser eliminado, o pigmento que você colocou, no momento seguinte que você fizer o clareamento. Vou te dar um exemplo. Acabei de tomar uma Coca-Cola. Beleza, sem problema nenhum, escovei o dente, usei um gel, uma pasta de dente, de certa forma abrasiva no sentido da presença de sílica. No dia seguinte eu faço um clareamento. O clareamento de caseiro ou de consultório, ele é suficientemente eficaz para poder remover aquele pigmento, porque ele ainda não teve capacidade de penetrar para dentro do túbulo ou do prisma de esmalte e causar um manchamento, de se ligar àquele prisma e causar um novo manchamento. Até porque todo pigmento que escurece o dente é um pigmento de cadeia longa ou curta? Longa. Por isso que o clareamento não é um trabalho que se faz do dia para a noite. Tá? Então, as alterações são rapidamente minimizadas pela saliva humana. Tá? Estava assistindo uma palestra do Paulo Vinícius, ele estava falando isso. Como que a gente esquece disso, né, da saliva do paciente? É sempre importante perguntar ao paciente: tem o hábito de beber, saliva, boca se sente seca, porque isso pode realmente, talvez, atrapalhar. Aí você talvez tenha que mudar realmente alguns hábitos do paciente. Tá? Então, esse estudo aqui mostra que não houve diferença, que houve diferença quando a gente trabalha com um gel que tem pH 4.3 e um gel que tem pH o quê? 7.2. Os dois são peróxido de hidrogênio. Tá? Qual que causou mais alteração morfológica no esmalte? Aquele gel que era com pH mais o quê? Mais ácido. Tá? Então, na verdade, o pH do gel é muito mais importante do que, na verdade, qualquer outra coisa que vocês vão utilizar. Deem preferência por pH básicos. Tá? Bom, você me perguntou do polimento, né? O polimento, como que ele é feito? Basicamente, vocês vão utilizar uma pasta de polimento de resina composta, seja ela qual for. Tá? Essa pasta de polimento que eu estou usando aqui é uma pasta de polimento da Care. Tá? Ela é de um tubo vermelho e um feltro normal. Tá? O que acontece? Quando você faz o clareamento, você está removendo prismas de esmalte, aquela parte de esmalte que vai ser eliminada. Quando você faz o polimento, ocorre parte de deposição desse esmalte que ficou tentando desmembrar, e ele se deposita novamente ali. Isso ajuda a ter o brilho que o paciente sente logo após ele sair da sala de consulta. Vocês já viram quando o paciente levanta da cadeira, ele fala assim: nossa, está muito branco? Eu geralmente peço ao paciente para fazer assim: passe a língua na frente dos dentes e sorri. Eu sempre mostro primeiro o espelho de longe, né? Ele já quer pegar de frente, eu sempre mostro de longe. Ele: nossa, está branco. Eu falo: aproxima. Porque a primeira impressão é de quem está observando, e não de quem está o quê? Querendo ver de perto. Então, fala assim: quem vai ver de perto é só o seu namorado. Né? Então, veja de longe. Aí a pessoa fala: realmente, deu uma clareada. Mas aquele é um efeito imediato, estava tudo desidratado. Falei: deixa daqui passar 2 horas e você veja
o efeito que causou esse clareamento. Mas o polimento ajuda a melhorar o brilho, porque ele ajuda na deposição dos minerais perdidos. Bom, o uso de luz, como eu disse para vocês, é mito, tá? A luz, ela não altera o efeito do clareamento, a não ser que a luz gere calor, coisa que não acontece com esses dois fotopolimerizadores da SDI, tá? Não sei se alguém de vocês tem, por exemplo, o fotopolimerizador, o Blueface da Ivoclar, por exemplo. Quem colocar esse polimerizador na ponta do dedo e fotoativar por 5 segundos sente uma queimadura. É um LED que não, o LED por si só não deveria gerar calor, mas ele gera. Então, se você coloca um aparelho que gera calor, você naturalmente está aumentando a chance daquele gel difundir com mais facilidade para dentro do túbulo e causar mais sensibilidade no paciente. Então, a luz por si só ela não tem efeito, mas a luz que gera calor, aí sim ela aumenta a sensibilidade desse paciente. Não melhora o resultado final. Isso não. Pode diminuir talvez a quantidade de sessões o quê? Clínicas. Tudo bem? Uma outra coisa, né, que eu vejo na internet que me deixa todo empipocado, clareamento dental sem uso de gel. Né? Vocês devem ter visto já aqueles que compram na internet. Outro dia eu vi até um que liga no USB, né? Não sei se vocês viram. E aí, quando eu falei assim, poxa, essa foto eu recebi, clareamento dental sem luz. Eu falei, gente, sou professor de dentística, vamos colocar 10 anos já, entre mestrado, doutorado e professor, e eu sempre escuto que clareamento é um processo de oxirredução por um gel que quebra o pigmento e por difusão vai liberando os pigmentos em cadeias menores. É o que todo mundo sabe, não é isso? Não mudou, continua sendo assim. E aí, quando eu falei assim, poxa, deve ter vindo de algum lugar essa história. Ninguém inventou que aquela luzinha do nada, que é uma luz violeta, não é ultravioleta, clareava dente. Aí eu digitei, fiz igual vocês aí, Google. Já ouviram falar daquele famoso pesquisador atual, o Google? Aí dei de cara com o estudo da USP. Falei, poxa vida, um estudo da USP falando isso para mim. Luz violeta pode ser usada como clareador dental, mostra estudo. Aí aquilo me encucou. Falei, poxa vida. Eu conheço a minha co-orientadora de mestrado e doutorado, ela foi a primeira pessoa que fez um trabalho no Brasil que mostrou que a luz não interferia. E agora vem um estudo falando que a luz violeta sem gel tem resultado. Eu peguei o caso lá, né? Aí fala como que ele foi feito, usando um LED, tal, colocando um LED azul. O paciente ficou 1, 2 horas com o aparelho, imaginem só. Já criaram até tipo um braço para o aparelho ficar parado, porque ninguém aguenta segurar 2 horas, né? Um negócio. Quando você vai lendo a descrição do relato, é um único paciente que esse estudo testou. Vocês acham que isso tem validade científica? Não. E aí depois ele fez o seguinte, ele pegou e colocou gel. Aí ele colocou gel na boca da Jordana, você, né? Jordana, colocou gel na boca da Jordana e colocou a luz. Aí ele viu que aí o resultado era melhor ainda. Opa, o que essa luz gerou? Ela é violeta. Ela gerou o quê? Calor. Fala no estudo. Colocou gel, acelerou o processo. Vocês concordam comigo? Então, em momento... Perdão. No próprio trabalho, ele mesmo fala que não tem como eliminar o gel. E quando você fica 3 horas com o dente assim, o que vocês acham que no final ele vai estar? Desidratado. O efeito imediato é o quê? Clareador. Aí, não satisfeito com isso, liguei para uma professora com quem eu mantenho contato, falei, professora Débora, isso está me inculcando muito, essa história do gel, porque os alunos vêm, os alunos perguntam, e ela falou assim, Diogo, esse aparelho foi feito em São Carlos, próximo daqui, e inclusive está sendo vendido aqui no congresso, e a gente testou. Quando a gente testa ele sem luz, sem gel, realmente não acontece nada, nada. Mas quando a gente punha gel nos pacientes, realmente os pacientes relatavam um certo aquecimento e a gente percebeu depois de 2 dias um leve clareamento. Mas ainda não existem pesquisas que comprovem isso. Então, esse foi o pesquisador, né, que fez o caso, o aparelho custa de 3 a 5 mil reais. E aí está em toda a descrição, né? Que foi desenvolvido junto com a Coreia do Sul, etc. e tal. E aí, nada mais é do que para a gente considerar que o clareamento sem gel não existe. Por que não existe? Porque
Tá aqui, ó, clareamento dental com uso de luz violeta, realidade ou futuro. Peguei um artigo, PubMed. Sabe qual que é a descrição desse trabalho? Um único estudo. Quanto tempo o paciente ficou com a luz violeta? 3 horas. Vocês têm tempo de ficar 3 horas com o paciente no consultório? Quer sessão mais chata de atendimento que a de clareamento? Não tem, né? Você não pode ficar mexendo no celular, o paciente não pode responder você. Né? Então, imagina 3 horas colocando luz violeta na boca do paciente. E o aquecimento que aquilo dá. Né? Então, está no PubMed, falando da luz violeta, mas a descrição de um caso. Isso é ciência? Momento nenhum. Tá? Então, eu parto do princípio básico, que clareamento é a aplicação de agente químico que, por uma reação de oxirredução, remove moléculas orgânicas da superfície do dente. Através de quê? Através de moléculas de baixo peso molecular, que penetra por difusão, quebra essas moléculas maiores em moléculas menores, e essas moléculas vão ser eliminadas também por difusão, causando assim, então, a caracterização mais branca da superfície do dente. Tudo bem? Desculpa, quer que eu volte? Pode bater. Bom, quanto à sensibilidade, né? Eu digo que a sensibilidade ela é subjetiva e sugestiva, né? Mas ela está muito relacionada à alta acidez, ou seja, ao baixo pH, tanto do gel que vocês forem utilizar, quanto da alimentação desse paciente. Isso é muito importante. Às vezes o paciente está usando um gel básico e, de repente, começa a ingerir alimento ácido e começa a ter sensibilidade. Né? Outro dia, um aluno me fez uma pergunta assim, professor, se eu passar ácido fosfórico antes de fazer um clareamento dental, né? O que acontece? O que acontece quando você passa ácido fosfórico? Você desmineraliza o esmalte. Né? Você desmineraliza, você abre os túbulos, os prismas de esmalte todos. Teoricamente, o resultado deveria ser mais rápido, concorda comigo? Porque o gel vai penetrar com mais facilidade. Mas tem um estudo que mostra que quando você desmineraliza um substrato desnecessariamente, ele demora mais de 30 dias para ele se remineralizar. Vale a pena correr o risco de ter sensibilidade nos pacientes com clareamento dental? Sendo que já é uma técnica que todo mundo chega no consultório e fala assim, vai doer, né? Não é assim que todo mundo fala pra gente? Aí você tem que tentar inverter o jogo. Não, depende. Aí o que eu tenho mais escutado assim, a gente toma um remedinho. Poxa, não é sair prescrevendo remedinho para todo mundo. Cada paciente é um paciente. Vocês concordam comigo? Hoje, por exemplo, no meu consultório, eu prescrevo remédio para o paciente. Sabe? E eu antigamente achava que o anti-inflamatório resolveria os problemas. Hoje em dia eu tenho visto que não. Né? Não tem resolvido, embora seja um processo inflamatório que acontece, sensibilidade, o melhor remédio que eu tenho utilizado para casos específicos é a dexametasona de 4 mg. Tá? Então, é isso que eu prescrevo para o paciente que relata alta sensibilidade prévia, durante e pós o tratamento. Tá? Então, olha só, a penetração, como eu disse para vocês, ela causa uma reação pulpar inflamatória, pode levar a alterações histológicas. O estresse oxidativo ele excede a capacidade regeneradora da polpa e aí o paciente pode ter sensibilidade pré e pós-operatória. E aí ele começa a te mandar WhatsApp. Doutor, o que eu faço? Doutor, o que eu faço? Aí você fala, como está essa sensibilidade? Alta. Uma vez eu tive um paciente que ele teve tanta sensibilidade, trabalhava numa clínica, comecei o clareamento, em vez dele ligar para a clínica para relatar a sensibilidade, ele foi no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, começaram a rir dele. Ele falou, eu me senti muito mal. Eu falei, poxa, por que você não entrou em contato com a clínica? A gente tentava resolver. Porque lá eles não sabiam o que fazer. Sabe o que eles deram para ele? Nimesulida. Vocês acham que resolveu? Ele estava com uma crise de sensibilidade extremamente aguda. Né? A dexametasona é suficiente, porque é corticoide, já corta ali bem mesmo no início. E aí perdura. Tá? Em caso de pacientes hipersensíveis, eu prescrevo a dexametasona 4 mg 1 hora antes e, se ele sentir sensibilidade, posterior. Tá? Ele chega no consultório com ela já tomada para eu fazer a técnica de consultório. Um dia é o suficiente, já para. Um dia. Tá? Pode usar de 4 mg seguramente que não tem problema.
Então, como eu disse para vocês, as concentrações menores, elas causam menos sensibilidade do que as concentrações maiores. E quando eu ativo com luz que gera calor, isso eu posso aumentar a chance de ter sensibilidade no paciente. Então, a sensibilidade, ela está muito relacionada à quantidade que esse peróxido, tanto carbamida e hidrogênio, vai penetrar para dentro da câmara pulpar, e quanto maior a concentração do gel, maior a chance disso causar sensibilidade. Por isso que muita gente prefere até hoje fazer qual tipo de clareamento? Caseiro. Né? Caseiro não tem sensibilidade? Tem. Né? Quantas pessoas indicam mal um tratamento caseiro e o paciente morre de sensibilidade? As pessoas que eu sou mais próximas, todas têm pavor de fazer clareamento caseiro. Falam, isso dói demais. Eu não quero fazer mais, eu quero fazer um que não cause dor. Mas a gente não pode já falar, esse não vai dar dor. Né? É um processo individual e biológico de cada paciente. Então, clareamento sensíveis, eu vou falar para vocês que isso é um mito. Mito porque depende da situação. Não saiam afirmando, vai ter sensibilidade. Pode não ter. Depende, digamos, é parcialmente verdade. Tudo bem? Quanto ao dano gengival, todo mundo pergunta isso. Diogo, o clareamento pode causar dano na minha gengiva? Aí tem duas respostas. Se for para o caseiro, pode ser, porque a moldeira está mal adaptada, a moldeira está com um leve recorte, o gel está extravasando, o paciente pôs gel demais. E no clareamento de consultório? Esse caso aqui eu fiz propositalmente, tá, gente? O paciente me autorizou, no caso, eu deixar uma área sem cobertura de barreira gengival, justamente para eu poder ver a queimadura. E o tempo inteiro eu ficava perguntando assim, Ana, e aí? Ela falava assim, Diogo, tá dando aquela ardência, tá dando aquela ardência. Então, o que a gente pergunta é, causa um dano gengival agressivo? O que vocês acham? Quando eu dou aula na graduação, eu dou aula do primeiro ao quinto período. No quinto período, os alunos ficam loucos querendo fazer clareamento. Levam a empregada, todo mundo. Aí, eles esquecem de fazer um cuidado muito especial com o lábio. Ou então, compram um afastador que não é... aquele transparente, que geralmente é o spandex, que é só para foto, na maioria das vezes. E o lábio do paciente fica fazendo isso aqui, ó. E começa a ter queimadura. A gente teve um caso na faculdade, o paciente teve queimadura de 2º grau, por conta do peróxido de hidrogênio. Não sei vocês, mas eu, quando, por acaso, um pouquinho de peróxido vai na mão, dá uma queimadura branca. Então, pode queimar a mucosa? Pode, e arde muito. Imagina, se na mão já arde, imagina na mucosa. Aí eu escutei hoje uma pessoa perguntando para as meninas ali, poxa, eu uso muito Polar Office, mas não vem nenhum gel, não vem nada neutralizante, no caso. O que pode ser usado? Água bicarbonatada. Se não tem da SDI, compre de outro fabricante, mas é água bicarbonatada que neutraliza esses danos aqui. E avisar para o paciente, esse branquinho vai acontecer, aconteceu, hoje à noite, no máximo amanhã de manhã já está resolvido. No bolso, falei, o que é isso? Ele falou, não, porque eu estou fazendo clareamento. Falei, não precisa mais disso. Enfim, o uso dos corantes, sejam eles, né, café, que são os mais utilizados, que, na verdade, se tornou um mito, porque café não é uma bebida ácida, só uma bebida pigmentada. Coca-Cola, que tem um pH em torno de 3, 2,7, e vinho são aí o problema que a gente tem que enfrentar na nossa clínica diária, que eu acho que é isso que vocês vieram buscar. Né? O que clinicamente eu tenho que falar para o meu paciente? Que isso realmente mancha. Mas isso mancha de hoje para amanhã? O que vocês acham? Mancham de hoje para amanhã? Não. Se eu faço um clareamento hoje e tomo um copo de café, problema nenhum. Amanhã eu vou fazer o clareamento de novo. Aquele peróxido vai ser capaz de quebrar aquele pigmento que está ali, ainda sem penetrar para dentro do túbulo de esmalte. Isso, muito boa pergunta. Exceto no caso que a pessoa toma café e Coca-Cola o dia todo. Eu tenho um paciente no consultório que tem erosão ácida que toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Vocês imaginam? Vocês acham que dá para eu poder virar para ele e falar, olha, o clareamento vai ser eficaz no seu caso? Não dá. Vamos falar de pessoas normais, tá? Que tomam um cafezinho de manhã, um cafezinho à tarde. Tem problema? Não tem problema. Tudo bem?
Poxa, Diogo, vou tomar um vinho e uma coca. Tem problema? Aí não é que tem problema. Talvez tenha problema o tempo que você vai ficar sem fazer uma higienização. Ou então, quanto tempo você fica depois sem fazer uma terapia clareadora. Então, olha só, esse estudo aqui, do pessoal lá de Piracicaba, essa Lima, Débora Lima, que foi minha co-orientadora, eles mostram exatamente isso. Isso foi um trabalho de iniciação científica, que, independente do tipo de gel, do tipo de terapia clareadora, a saliva ela foi capaz de remineralizar o esmalte dental, e quando você fazia uma nova terapia clareadora, aquele dente voltava ao estado natural, a cor inicial. Tá? O problema para quem faz uso contínuo de café e alimentos e bebidas muito ácidas, é o resultado final do clareamento. Aí sim vai ter diferença, mas durante não tem problema nenhum. Então, ele remove na primeira sessão. Depois do término, a remoção de pigmentos é realmente dificultada, pois o dente não está completamente remineralizado. Vou explicar isso para vocês a partir de agora no outro slide. Ou seja, durante o branqueamento ou clareamento, a remineralização do esmalte ocorre com saliva, devido ao efeito tampão, e subsequente sessão de branqueamento. Vocês concordam comigo? Eu acabei de tomar um café, a saliva está ali, ajuda a remineralizar, amanhã eu vou fazer um clareamento. Problema nenhum, pode tomar. Então, aquelas recomendações, olha, pare de comer beterraba. Beterraba é alimento ácido? Não. Pare de comer cenoura, não coma Doritos. Vamos mudar, né? Vamos parar de... não tem problema, é básico, sabe? O problema se ele está na terapia, ele vai fazer no dia seguinte um clareamento, uma sessão novamente, que vai ser capaz de remover aquilo. Tá? O problema maior é quando o alimento, além de ser corante, ele é ácido. Aí que está o grande problema. Tá? No entanto, o vinho levou uma maior coloração do que o café. Isso é muito explicado por esse slide, que eu gosto muito. Por exemplo, o olho humano da gente, ele vê as 3 dimensões de cor. Tá? Eu consigo ver que, por exemplo, a calça dele é azul. A calça dele também é azul. Qual que é a diferença de uma calça para outra? Uma é azul escura, a outra é azul clara. A gente, naturalmente, tem a característica de avaliar muito mais a luminosidade, que é o efeito que o clareamento provoca. Né? Então, por exemplo, eu acabei de fazer um clareamento de consultório. Qual que é a sensação que a gente tem? Que o dente está o quê? Extremamente branco. Tá? Que é isso daqui. Ó. Eu tenho a sensação de ver aquilo que se aproxima do branco ou que se aproxima do preto. Difícil muitas vezes, a gente descobrir, isso daqui, ó, é a matiz. Qual que é a matiz do dente? Sei lá, se é A, B, C ou D. Vocês já repararam que a nossa dificuldade é descobrir? A gente sabe que 90% dos dentes é matizar. Mas é muito difícil saber que saiu de um A1 para B1. Eu posso falar, hoje ficou da mesma cor. Mas se eu pegasse um espectrofotômetro, que é um aparelho que mede cor dentro de todas as dimensões, eu falaria, o dente de fulano ficou realmente mais claro do que ontem, por exemplo. Ou então não teve diferença, que é o que os estudos têm mostrado. Então, olha só, a alteração detectada, ela não é sensível ao olho nu, então eu posso tomar o corante, que ela não vai alterar naquele dia. O café é o que mais atesta isso. Eu posso tomar o café e o que geralmente quando a gente toma um expresso vem junto? Uma água, vocês já repararam? Toma água, aquilo ali já ajuda a eliminar o corante. E o pigmento do café é um pigmento muito longo. Ele não consegue se internalizar rapidamente. Então, escovação, nova sessão de clareamento, rapidamente vai fazer com que aquele pigmento não deixe manchar o dente. Agora, o vinho ele tem mais facilidade, porque ele, devido ao seu pH, ele pode penetrar com mais facilidade. Aí que tá. Eu tenho uma bebida muito ácida, e se eu estiver usando um gel ácido, vocês viram que tinha um gel clareador ácido? Aí eu causo mais manchamento, mais alteração de corante do clareamento dental. É importante a gente ler a bula, né? Saber qual que é o pH do produto que a gente usa. Né? Então isso é muito importante. As bebidas pigmentadas mostraram que não é só que os dentes ficam geralmente marrom ou marsala, que é vinho. E o que acontece, na verdade, é uma mudança no brilho, que é o que a gente chama de delta L. É aquilo que a gente consegue diagnosticar. Se eu acabar de tomar um vinho aqui, vocês vão virar para mim e falar assim, seu dente está levemente escuro. Vocês concordam comigo? Vão falar assim? Não vamos falar assim, seu dente ficou com delta de 3,4. Vocês vão falar que ficou claro ou escuro. Aí eu escovo o dente, faço um clareamento amanhã, está tudo certo.
Tá? Então, o corante ele não é mais um grande problema para a gente poder fazer nas orientações de clareamento. O que altera a cor é o pH da bebida. Tá? A luminosidade de quem não exagera na ingestão de bebida também é uma coisa muito importante. Esse outro estudo ele avaliou in situ a influência da alteração de cor de clareamentos dentais. Né? É do Brizo, bem famoso aqui no Brasil, do Paulo Santos. O que ele chegou à conclusão? Que a suscetibilidade à coloração não pode estar relacionada apenas com a rugosidade da superfície, aquilo que eu falei para vocês. O esmalte fica mais o quê? Rugoso. Se eu como um alimento pigmentado, eu tende o quê? A manchar. Mas com a composição do esmalte, a taxa de absorção de água, devido a alterações de permeabilidade e irregularidade na superfície do esmalte branqueado, o que pode facilitar o acúmulo de corante. O que eu geralmente hoje tenho falado para os meus pacientes? Olha só, posso comer um chocolate, posso comer uma cenoura, uma beterraba? Pode. Escova o dente logo em seguida. Não é muito mais fácil que pedir para comer a beterraba de canudinho, talvez, bate ela, não é? Eu falo, escova o dente logo em seguida, pronto. Você está remineralizando, você está removendo o pigmento da superfície que ainda não está completamente remineralizada e acabou o efeito do pigmento sobre aquele substrato. Esse outro estudo aqui avaliou clinicamente a exposição de café durante o clareamento caseiro. Tá? O que ele concluiu? Que quando a gente avalia dentro dos padrões da CIELAB, né, de todos os padrões de cor, que infelizmente, por mais fiel que seja a sua avaliação, que esse aparelho espectrofotrômetro, ele não interpreta a diferença ou a aparência de cor. É aquilo que eu disse para vocês. Eu não vou conseguir virar para falar... Como é que é o seu nome? Aline? Eu não vou conseguir falar para você assim, olha só, Aline, o seu dente está B1 e o dente do Walter está A1. Por quê? Porque ele não é um aparelho tão específico para esse critério, embora ele avalie todos os parâmetros, para eu poder falar assim, o seu está mais branco do que o dele. Porque o nosso olho ele não enxerga todos os parâmetros de cor. Tá? Embora a luz seja tridimensional, a gente, na maioria das vezes, tem uma visão bidimensional. Tudo bem? Esse outro estudo aqui mostra sobre a dieta branca. Né? Será que é necessário realmente a dieta branca durante o clareamento? A gente já veio discutindo isso. Esse estudo também fala a mesma coisa da alteração de cor durante o clareamento de cor. E a gente chegou à conclusão que é isso. Não adianta você pedir o paciente para parar e logo depois ele voltar. Eu faço uma comparação com uns pacientes, assim, e com os alunos da graduação muito bacana, que é o seguinte, imagina uma parede com lodo. Se você remove o lodo, aquela parede fica limpa, vocês concordam comigo? O que faz o lodo voltar? Eu não cuidar daquela parede, vocês concordam comigo? Então, para o dente clareado é a mesma coisa. O que faz aquele dente voltar a ser pigmentado, eu não ter o controle daquela superfície, eu não higienizar. Poxa, eu tomei um vinho, vou dormir agora. Não, escova o dente antes de tomar vinho, né? Aí fiquei muito bêbado, não esqueci hoje. Poxa, aí sim, claro. Sim. Espera. Embora muita gente acha que eu poderia utilizar um efeito, digamos, microabrasivo do ácido do vinho com o abrasivo da escova, o clareamento não é considerado um manchamento microabrasivo. Porque para microabrasão a gente considera mancha. Para clareamento a gente considera pigmento. Então eu tenho que fazer essa espera de 30 minutos mesmo para poder tamponar. Isso, ingerir a água, espera 30 minutos e aí pode escovação normal. Tudo bem? Troca de gel, né? Aí eu pego a bula do próprio fabricante. O que o fabricante fala para mim? Olha só, faça a dosagem do Polar Office que eu estou falando para vocês. Ele fala para fazer nas duas arcadas 4 colherzinhas de pó, 20 gotas, mais ou menos de líquido. Por que mais ou menos 3? Porque depende da temperatura ambiente. Às vezes está muito quente hoje, na verdade eu tenho que ter uma consistência homogênea do gel. Ele não pode ficar muito mole nem muito duro. Tem que ter, de certa forma, um gel tixotrópico, tá? E olha só, que interessante, o gel deve agir por 8 minutos. Olha que opcional. Um fotopolimerizador pode ser usado nesse estágio. Por favor, consulte a recomendação do fabricante. Tá vendo que não é que a SDI está tirando o corpo fora. Ela já afirma que o foto dela não gera calor. Agora, você, talvez por marketing, quer falar que o clareamento a laser faz efeito. Ela está mostrando para a gente que não precisa. Tá? Então,
Mais uma vez, a dose que vocês vão utilizar, ela é sempre recomendada pelo fabricante. Eu sempre falo isso. Quanto tempo, professor? Cobre isso em prova. Os alunos escrevem. 3 aplicações de 15 minutos. Falei, opa, não estou falando que é o gel da FGM. Se eu mudar o gel, eu corto. Qual que é a dose do gel? A recomendada pelo fabricante. Aqui é 3 aplicações por 8 minutos. Constante renovação de oxigênio. Tudo bem? Então, ou seja, a do gel é uma verdade. Tá? Que na verdade tem que ser seguida. Seguir as recomendações do fabricante. E aí eu coloquei o caso para vocês, né, dessa paciente da Ana, para vocês terem noção. Pola Office, como eu disse para vocês, esse pó vem o pó, que é como se fosse liofilizado, e o líquido, que vocês vão ver que é o peróxido de hidrogênio, não vende separado, tem que comprar o kit. Dá para fazer em torno de 5 pacientes, eu acho um produto super barato, o custo-benefício que vocês vão ter com o paciente, que geralmente a gente tem que comprar depois separadamente, é a barreira gengival que sempre acaba, tá? Infelizmente. Mas então, eu fiz arcada superior e inferior, coloquei 4 colherzinhas e aí pinguei 20 gotas de líquido, tá? Faço a mistura e olha só, é uma mistura homogênea. Reparem que ela não está nem líquida e nem sólida, tá? Faço uma mistura, ter total incorporação da parte de pó no líquido. Olha só, o paciente está isolado. Reparem para vocês verem que eu faço uma proteção acima. Tá vendo? Bem acima, porque se acontecer qualquer movimento com o lábio dela, não vai queimar aquilo ali. E eu aplico. Gosto de aplicar com uma espátula ou com um pincel e depois eu vou espalhando. O fabricante manda colocar quanto tempo? 8 minutos. Marquei 8 minutos no celular. E aí eu espalhei. E nesse tempo eu tenho que fazer o quê? Vai começar a borbulhar. Tá? Começou a borbulhar significa que está tendo a formação de quê? De oxigênio. Formação de oxigênio significa que está tendo a penetração desse gel pelos prismas de esmalte e, de certa forma, posteriormente, vai ocorrer a quebra do pigmento em moléculas menores. Após os 8 minutos, com uma cânula estéril, a gente remove e eu repito a aplicação. Tá? Então, eu fiz aqui, no caso dela, 3 aplicações, conforme o fabricante recomendou. Tá? Olha após a primeira remoção. O dente está completamente desidratado. Qual que é a sensação que a gente tem? Que já clareou. Vocês concordam comigo? Eu ficava com o celular. Falei, não fica com o celular não, vamos guardar o celular para a gente ver depois o resultado final. Reapliquei novamente o gel. Vocês reparem que não aplico demais, a dose que o fabricante manda manipular é suficiente para fazer de segundo pré a segundo pré, em dentes que têm tamanhos normais, digamos assim. Fiz mais uma remoção e mais uma aplicação. Tá? Ao final, somente, da última remoção que a gente lava. Não se lava entre as sessões, porque quando eu lavo eu neutralizo. Tá? De certa forma, o restantezinho que ficou de um gel, ele vai tendo mais acidez e com isso vai propiciando melhor clareamento. Na última eu lavo e aí com a ajuda de uma sonda exploradora e uma pinça eu removo o isolamento relativo. Olha o resultado, uma sessão de clareamento dessa paciente. Eu não coloquei o antes dela, porque ela me mandou depois, ela chegou, esses dias ela está indo para o Canadá, não é a Luísa, vocês lembram, né? Mas ela virou para mim e falou assim, olha, eu só vou dar tempo de fazer uma sessão. Eu falei, olha, eu vou viajar na semana que vem, não vai dar tempo. Ela está super satisfeita com o resultado. Reparem para vocês verem, essa foto que foi feita 20 minutos após o clareamento, eu fiz polimento nela, igual eu tinha mostrado para vocês. Polimento, apliquei flúor terapia, 4 minutos de flúor gel neutro a 2%. Pedi para ela cuspir e fiz essa foto final. Vocês conseguem ver brilho no dente dela? Vocês não viram antes, mas vocês conseguem ver que tem brilho? Né? Eu não posso falar que está naturalmente umedecido ou hidratado conforme era naturalmente, mas a sensação que essa paciente saiu para mim foi o seguinte, ela sentou e assinou o cheque à vista. Foi ótimo. E ela não voltou mais. Né? Primeira coisa na consulta, avaliei, vi se era indicação e perguntei, sensibilidade prévia? Não. Né? Tem gente que gosta de fazer sensibilidade com aqueles testes térmicos. Eu não gosto, né? Porque pode, em alguns pacientes, causar uma hipersensibilidade. Não recomendo fazer teste ao frio com produtos de endodontia. Tá? Geralmente, o paciente que tem a sensibilidade, ele já vai te relatar na primeira consulta. E aí, as recomendações, que eu acho muito importante.
todo mundo fala assim, não preciso de guardar em geladeira. Eu acho que tem que guardar. O gel, quando se compra em bisnaga e ele já está cheio de bolinha, significa que ele já reagiu. Após o uso, tampar bem os firmes. Aqui algumas informações do paciente. E eu marquei algumas, olha só. Cuidado, sugadores com ponta muito larga não são recomendados, pois podem espalhar o gel para outras áreas. Isso é importante. Tem gente que gosta de pegar o sugador, aquele descartável, barato, cortar a ponta dele e sugar. Vou falar para vocês, vamos deixar um pouquinho de clareamento, a gente cobra caro, né? Vamos gastar um sugador melhor, um sugador estéreo, né? Outra coisa, avise o paciente, olha só o que o fabricante manda, para não fumar, não consumir corantes, alimentos frios ou quentes por pelo menos 2 dias. Vocês acham que é por conta do manchamento? Por conta da sensibilidade. Tá? O próprio fabricante já sabe que não mancha mais. Tá? Prescreva, olha só, Pola Day ou Pola Night para manter o clareamento se desejado. Mas aí é se for indicação da causa. Tá? Se for para vocês associarem a um clareamento, no caso, técnica mista. Tá? Não necessariamente esse último, o número 11, a gente tem que seguir. Não, vou te falar minha experiência clínica. 2 sessões e não tenho feito mais. Eu costumo brincar que a Helena foi assim, uma bomba na minha vida, quando ela apareceu. Porque em Juiz de Fora a gente quase não encontrava produto da SDI, eu já tinha usado. Um dia eu encontrei com ela num outro congresso e ela me mandou uns materiais para eu poder fazer. E eu comecei a fazer, fiz em mim, antes de fazer as lentes, e eu tinha adorado o resultado e postei no Instagram. E tinha um maquiador na minha cidade muito famoso. Ele só fazia noiva, só noiva. E ele falou assim, olha, vamos fazer uma parceria. Ele me mostrou quantas pessoas viam as postagens dele durante os stories. Aí, tipo, eu falei, beleza, não vai me custar nada, a Helena já tinha me mandado o produto. Fiz. Em 2 sessões, o dente dele ficou Bleach 2. Da escala de dente clareado, Bleach 2. Em 1 semana, eu atendi 12 pacientes de clareamento. 12. Mas aí começa. Não ficou branco igual do Vitor, não ficou branco igual do fulano. Aí começa, calma. Aí teve um paciente, eu tive que fazer em cima e depois fazer embaixo, para o paciente ver que deu diferença. Porque tem paciente que já acha, eu quero o dente igual o seu. Falei, olha, hoje não tem jeito, só se você fizer lente, entendeu? Vai ficar igual o da não sei, vai depender, pode demorar 3 sessões, mas 2 sessões eu estou tendo um resultado bem bacana. De intervalo de quanto tempo? Eu tenho feito de 4 dias é o suficiente. Aquela história de que tem que ser 7 dias, não precisa não. Nessa menina, na verdade, eu fiz 2 sessões, uma para foto e uma para normal, entendeu? Foi um dia sim, um dia não, ela não teve sensibilidade. Tá? Bom, para a gente estar quase terminando, sobre os cremes dentais, isso, na verdade, é e não é verdade, viu? A princípio, não acontece clareamento pelos cremes dentais, porque, na maioria deles, eles têm óxido de titânio. O que é óxido de titânio? É uma tinta branca. Você escova o dente e você vê que o seu dente, aparentemente, aumentou a luminosidade. Aquilo que aumenta a luminosidade fica mais branco. Tá? Então, é um efeito de clareamento imediato. Tá? Entretanto, hoje, inclusive, custa R$120 aqui no Congresso. Fui lá para saber, né, a Curaprox está vendendo a pasta, que é baseada na história do carvão. Não sei se vocês, quando eram crianças, eu escutava minha mãe falando isso, né? Passa carvão nos dentes que fica mais branco. E é baseada em quê? Na reflexão da luz promovida pelas partículas azuis que tem nessa pasta. E isso faz com que a ação do carbono ativado tenha a capacidade de absorver as partículas pigmentadas de forma suave. E, com isso, causa um efeito imediato de ser mais luminoso, mas não tem peróxido de hidrogênio. Voltamos ao início de tudo. O que clareia? Gel. Se não tem gel, não clareia. Aí, entrou no mercado Colgate Luminous White Advanced. Tá? Assim como ela tem a pasta, ela tem o enxaguatório bucal. Eu testei na minha tese de doutorado o enxaguatório bucal, que é o Plax Whiteness, né? Ele tem 3,6% de hidrogênio. Não sei quanto tempo eu teria que ficar bochechando para saber se clareia. Vocês concordam comigo? Isso ainda ninguém pesquisou. Tá aí uma coisa para se alguém quiser um dia fazer uma tese. Mas ele tem 1% de peróxido de hidrogênio. É muito pouco. Eu acho que é mais uma forma de manutenção do que uma forma de clareamento. Então, não vendem isso para o paciente de vocês como clareamento, porque aí vocês estão fazendo uma mentira.
Isso, na verdade, é uma manutenção do processo clareador que vocês vão começar naquele paciente. Tá? Eu, por acaso, já indicava essa pasta, sem ser a Advanced, porque essa pasta, para mim, tem uma característica muito importante, a sílica dela. Vocês peguem essa pasta, vocês veem que ela tem dentro dela o quê? Uns grânulos azuis. Esses grânulos azuis ajudam aquilo que você me perguntou, a remover, depois de 30 minutos, aquele pigmento. Não com efeito microabrasivo, só com efeito abrasivo. Tá? Então, a sílica desse creme dental é muito bom. Tá? E ele já contém, então, peróxido de hidrogênio. Bom, esses são os meus novos dentes, viu? Depois do clareamento, não aguentava. Falo para vocês, eu era um paciente hipersensível ao clareamento. Esse é meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira interagir, pode ficar bem à vontade. Nas redes sociais, meu nome é Diogo Miranda, tá? Fácil de achar, pode me procurar aí. Espero ter contribuído para vocês. Alguma pergunta? Oi? A pasta? Isso, tem. Ela não pode ser de uso contínuo. Tá? Por que ela não pode ser de uso contínuo? Tudo que é abrasivo, com o tempo, vai causar uma rugosidade irreversível da superfície do esmalte. Tá? Não pode. Geralmente, ela é recomendada 2 vezes por semana. Tá? Sim. Não, eu falei que não há... nenhum é melhor do que o outro. Depende da indicação. Tá? Depende, tenho ótimos resultados com o caseiro e tenho ótimos resultados com o de consultório e tenho ótimos resultados com o misto. O que depende é a indicação. Depois, se você quiser, eu posso te mandar para o PDF, a aula tem lá as indicações direitinho, sem problema. Sim. Não tenho, não tenho. Sim, mas eu vou te falar o que... na verdade, eu parto do princípio hoje em dia. Eu falo para os pacientes assim, você faz clareamento a laser? Não. A minha resposta é não. Ah, mas o fulano faz. Pode ir lá. Eu prefiro hoje ser mais honesto. Eu falo, olha, o clareamento não é ativado por luz, está tendo aí uma vertente de estudo usando o ozônio, não sei se vocês estão sabendo, de clareamento à base de ozônio, está saindo algumas pesquisas aí. O ozônio está sendo muito usado na odontologia, de certa forma, mas eu ainda acho que o clareamento é o beabá. É um gel que causa oxirredução, que faz isso, que faz aquilo. O que a gente está desmistificando, que eu queria que fosse da nossa aula hoje, o corante tem problema? Não. Desde que amanhã eu faça uma sessão de novo, e desde que depois esse paciente mantenha, desde que essa bebida não seja ácida, e desde que no final a gente consiga um resultado bem bacana. Imagina. Sim. Mas é isso aí, o pigmento, ele consegue ser removido facilmente, ele não penetra tão fácil assim. Nenhum dente mancha do dia para a noite, tá bom? Então eu queria agradecer a todos pela presença, tenham uma boa noite, viu? Muito obrigado a todos e bom retorno para casa.